Boa tarde, que a paz de Deus, o amor em Deus, a glória de Deus, os céus esteja com nossos queridos irmãos nesta tarde, que você tenha uma tarde de muita prosperidade, de muita paz e de muitas bênçãos. É o que eu profetizo em nome de Jesus nesta tarde. Amém? Hoje, a palavra, foi uma palavra profética da fé. Nós vamos falar sobre o batismo de Jesus. Nós vamos extrair aqui um ensinamento, um direcionamento muito importante sobre o batismo de Jesus. Então abra sua Bíblia aí em Mateus 3:13. Mateus 3, do versículo 13 em diante. Nós vamos falar sobre o batismo de Jesus. Aqui tem um direcionamento, um ensinamento de suma importância. Vamos lá? Então, vamos pegar a Bíblia aqui, E vamos ler e falar sobre o batismo de Jesus. Por esse tempo, Jesus foi da Galileia para o Rio Jordão, a fim de que João o batizasse. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por você, e é você que vem a mim? Mas Jesus respondeu: deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele concordou. Depois de batizado, Jesus logo saiu da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Amém? Até aqui, Deus seja louvado. Então aqui é sobre o batismo de Jesus. Jesus estava na Galileia, e ele foi para o Rio Jordão a fim de ser batizado por João Batista. João Batista nada mais é que o precursor, ele que começou a falar sobre o Evangelho, o Evangelho de Jesus. Ele começou a falar sobre a vinda de Jesus Cristo à Terra. Então ele começou, foi um dos primeiros, entre aspas, discípulos a programar a vinda de Jesus. Então, aqui, João Batista foi o precursor que deu início, ao Evangelho de Jesus. E Jesus, ao ser batizado, ele falou assim: eu irei batizá-lo, o correto ao contrário, o Senhor é que tem que me batizar. E Jesus disse: deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. E quando fala toda a justiça, é a vontade de Deus. Então a vontade de Deus era que Jesus fosse batizado por um homem de carne e osso, um homem de carne e osso, que nesse caso era João Batista, que era o precursor do Evangelho. Então o que aqui significa? Que a essência que nós temos que tirar desse texto é o seguinte: é a submissão, porque Jesus submeteu a Deus, aceitou o que Deus disse, que é a justiça, Ele aceitou, ele se humilhou, porque ele também é Deus. Ele se humilhou e foi batizado. Ele poderia batizar João Batista, mas ele se humilhou, se submeteu à vontade de Deus, e ele, como Deus, ele foi batizado. Então, qual é a essência desse texto? É a submissão. A submissão, o cumprimento das ordens, Quando Deus dá uma ordem, um homem ele tem que cumprir. Ele cumpre, Cumpre. Nós não podemos contrariar a vontade de Deus. Então, a vontade de Deus é a justiça que teria que ser cumprida. A justiça era que ele fosse batizado por João Batista. Amém? E como João Batista sabia como ele deveria saber que Jesus Cristo representava o próprio Deus? Através do Espírito de Deus, que desceu através de uma pomba.
Então a pomba veio, ficou sobre Jesus, né? E ele viu que ali era o próprio Filho de Deus. Amém? Então essa palavra da tarde, né? Deus seja louvado. Creia, receba e tome posse em nome de Jesus. Quem não me conhece, aqui o meu nome é Evangelista Misael. Aqui é o canal O Ponto da Fé, o canal que nós falamos sobre fé. A fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Para se inscrever no canal é muito simples, aí embaixo está escrito inscrever-se. Você dá um clique, depois tem um sino, você dá outro clique e já se inscreveu no canal. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindas em nome de Jesus. Então hoje nós vamos fazer uma oração contra um dos sentimentos, que aqui sobre o batismo de Jesus tem um sentimento muito prejudicial, que existe na vida das pessoas, né? Na vida das pessoas, que é a tal da inveja. João Batista aqui poderia ter inveja de Jesus, poderia, mas ele era um homem de Deus. A inveja ela não pertence a Deus, a inveja é do mal. Então quem está no mal, quem está nas trevas, é que tem inveja do seu próximo, tem inveja da sua prosperidade, tem inveja da sua casa, da sua morada, da sua família. Então a pessoa invejosa, ela não progride, ela só anda para trás. Porque é um mal, né? Um mal que faz essa pessoa só andar para trás. Às vezes até progride financeiramente, mas com o tempo ela acaba perdendo tudo. Então a inveja é extremamente prejudicial, é um mal. Vou dar um exemplo também, quando a gente convida, né? Convida alguém para ir na nossa casa, você tem que tomar muito cuidado, porque não qualquer pessoa que você pode abrir a porta da sua casa e ela entrar. Porque tem pessoas que ao entrar na sua casa, só de olhar, começa a acontecer coisas que não aconteciam. Um exemplo, começa a queimar aparelho de som, geladeira, luz, só por causa da inveja. A inveja era um tipo de uma energia, né? Uma energia maligna. E essa energia, ela acaba destruindo se você não for uma pessoa blindada por Deus, blindada que igual no batismo, né, pelo Espírito Santo de Deus que representa a pomba. Então você tem que ser blindado por Deus para que esse mal não atinja a sua vida. Então vamos orar, né, sobre a inveja para repelir esse mal da nossa vida. Senhor meu Deus e meu Pai, querido Criador dos céus e da terra, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, entramos agora na sua presença e como aqui foi lido, né, sobre a tentação, sobre o batismo de Jesus, que João Batista poderia até ter inveja de Jesus, ele ia batizá-lo, mas ele era um homem de Deus. A partir do momento que você é um homem de Deus, a inveja ela não entra, a inveja ela é do mal, ela é do maligno. Então a inveja é destrutiva. Onde entra a inveja, se você não for protegido pelo Espírito Santo de Deus, se você não for blindado pelo Espírito Santo de Deus, a inveja entra. E ela destrói família, destrói casamento, destrói até a sua própria saúde. A sua própria saúde pode ser prejudicada em razão de uma inveja. Talvez você está doente e não sabe o motivo. E o motivo é essa inveja que entrou na sua vida. Então pedimos que o Senhor venha blindar, venha proteger esse homem, essa mulher, essa família, em nome de Jesus, nessa tarde. Isso é que pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se você crê, diga amém e graças a Deus. E Deus seja louvado. Amém? Até o próximo vídeo. E não se esqueça, Jesus te ama e quer te salvar, hein? Até o próximo vídeo. Muito obrigado. Deus te abençoe, queridas ovelhas e queridos irmãos.